Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Tô com resfriado danado aí, galera, desculpa aí. Eu vou gravar esse vídeo aqui pro Paulo Barbosa Lins. Ele postou lá no Mega Aula Medições Placa-Mãe. Meu amigo, teria como você ensinar como testar um varistor? Tá. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona o varistor. O videozinho tá bombando, gente. Ó, 78.788 visualizações, 600 avaliações positivas e 18 negativas. Tá ok? Agradecer ao pessoal aí que manda recado, que compartilha o canal, que se inscreve. Isso ajuda muito o nosso projeto. Quem puder ir lá na loja integrada e comprar uma lista para download também ajuda bastante o projeto. Então vamos lá. O Paulo perguntou o seguinte: como é que funciona o varistor? Primeiro, vamos definir o que é um varistor. Fisicamente ele é parecido com um capacitor. Então por isso que muita gente dança. Varistor não é capacitor. Varistor é um resistor. Vamos lá, resistor variável seria mais ou menos isso? Poderia ser, né? Porque a função dele é a seguinte: você determina uma tensão de trabalho e ele, a partir do monitoramento da tensão, ele vai alterar a sua resistência interna. A função dele é a seguinte: você determina uma tensão de trabalho e ele, a partir do monitoramento da tensão, ele vai alterar a sua resistência interna. Ele é muito usado em circuito de proteção de fonte, contra transiente, contra surto elétrico. Então, por exemplo, esse aqui, ele está determinado para 385 volts. Se entrar uma tensão maior do que essa, o que ele faz? Ele vai entrar em curto, ele vai a zero, entra em curto e desaba a fonte, protegendo a fonte. Geralmente o varistor ele dá vida pelo circuito, então ele queima. Então o defeito dele é o que? Ele entra em curto, ele carboniza mesmo. Então o defeito basicamente dele é esse. Houve um surto, houve uma sobretensão. Você muitas das vezes, visualmente, você vai verificar que ele está com defeito, porque ele fica carbonizado mesmo. Mas caso ele não esteja carbonizado, você tenha dúvida, você pode retirar um dos terminais de circuito e medir com o multímetro, certo? Ele não deve dar 0 ohms, ele deve dar uma medida de resistência, mas nunca 0. Se ele der 0, ele está em curto. Ele é um resistor. Então, o projeto de medir é o mesmo. Se você for testar com teste com LED, se você for testar com o multímetro, ele vai, se for um teste com LED, ele tem que acender nos dois sentidos que ele tem uma resistência. Se ele acender de forma intensa, o máximo de brilho, ele está em curto, deve ser substituído. Geralmente, um varistor em curto, ele joga o circuito para entrar em curto, desabando, queimando fusível ou desabando a proteção. Você retirando ele do circuito, ele volta a funcionar o circuito, tá bom? Ele volta a funcionar. No entanto, se houver uma sobretensão, vai queimar tudo. Então, muitas das vezes, eu já vi muito técnico tirar o varistor. Ah, tá queimado, tira porque funciona. Realmente, se você retirar ele dali em curto, vai sanar o curto do circuito e ele volta a funcionar. Tá ok, Paulo? Essa aí foi uma dica para você. Então, varistor, na verdade, é um resistor variável. É testado como um resistor comum. Tá ok? Grande abraço, professor Marcelo.